adora autonomia, né? Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos e agradecendo a espiritualidade que está presente, com certeza, e que nossa noite seja de grandes aprendizados, continuando nessa leitura do Nem Céu nem Inferno. Ok? Assim seja. Obrigado, Val. Feliz Dia das Crianças para todos, né? Vocês. Né? Já que a gente está, pelo menos isso me conforta, né? Já que a gente está, como é que a Ju fala? Na gestação da moralidade, pô. Pelo menos eu sou criança nesse momento, né? Deixa eu aproveitar, né? Pelo amor de Deus. Trabalho danado esses séculos todos para virar na gestação. É decepcionante essa parte aí. Achei que eu já estava lá na terceira idade da moralidade. Infelizmente, tô cá embaixo, né, Roli? Cá embaixo, bem baixinho. Vamos lá. A gente parou. Qual é a página aí? Porque eu não tenho página, né? 191. 191. A parte que está falando das obras, lembra que ele listou? E aí tem aqui, além dessas, a versão adulterada de O Céu e o Inferno, quarta edição, certo? Então vamos lá. Eu vou ler um pouco. Há, por fim, uma consideração a fazer quanto à adulteração da última obra fundamental, que foi a Gênese. Segundo as pesquisas de Simone Privato e um legado de Allan Kardec, consideramos que a adulteração da obra, a Gênese, ocorreu em 1872, quando Le Marie, administrador na época, depositou a quinta edição não original. Essa é a obra de referência sobre o assunto cuja leitura recomendamos. Recentemente, foi descoberto um exemplar de A Gênese, indicando em sua capa interna como sendo uma quinta edição do ano de 1869. Estava na Universidade Suíça de Neuchâtel, proveniente da biblioteca da Faculdade de Teologia, que fechou suas portas em 2015 por falta de alunos. Não havia em 1869, depois da quarta edição registrada por Kardec em fevereiro, nenhum outro documento oficial que pudesse ser atribuído a esse exemplar. Não. Tem uma nota. A nota é: os anúncios promocionais da editora Livraria Espírita, publicados numa obra direcionada ao mercado livreiro, Bibliografia da França, nas edições de 4 do 12 de 69, de 1869 e 1 do 4 de 1872, registram que a Gênese era comercializada em sua quarta edição em todo esse período. Ou seja, mesmo as informações registradas na Revista Espírita mostram que não existia, né? Uma quinta edição. Vamos lá, cadê? Onde é que eu parei? Tá aqui. E sendo o conteúdo novo, além do pedido de impressão pela gráfica, deveria haver um depósito legal, que não ocorreu, conforme pudemos constatar. 57. Nos arquivos nacionais da França, constatamos pessoalmente que não há qualquer falha de numeração e sequenciamento nas páginas e livros de registro das declarações de impressor e depósitos legais do período dessa pesquisa. Então, legalmente, nunca existiu essa obra, né? Nunca foi publicada legalmente. Apenas o depósito legal em vida seria capaz de garantir a autenticidade do conteúdo da obra, conforme a legislação da época e até hoje, né? Sem o depósito legal, esse exemplar é considerado juridicamente uma contrafação. Quer dizer, é uma adulteração, né? A esse respeito, convidamos o leitor à leitura da análise jurídica acerca das adulterações das obras de Kardec no apêndice 5, de autoria de Júlio Nogueira. O Júlio nos brindou com essa análise muito boa. Dessa forma, esse exemplar não tem nenhuma informação a ser buscada, a não ser suas próprias páginas. E o que elas nos dizem? Na capa há a indicação do nome local: Paris, Librairie Spirité et des Sciences Psychologiques. Meu francês é horroroso.
localizada na Rua da Lille 7, sendo assim a editora responsável por esse exemplar, como a Livraria Espírita, a editora responsável por esse exemplar. Como a Livraria Espírita se tornou editora e fez suas publicações primeiras em julho de 69, somente depois dessa data o registro de publicação poderia conter esses dados. Então é realmente posterior à morte de Kardec. Mais uma prova, né? Porque está em nome de um publicador, né? De um editor, que antes todas as obras, vocês sabem, elas vinham de outro editor, né? Aí o movimento espírita na época, depois da morte de Kardec, começou a ele mesmo editar suas obras. Cuidado dos outros que ficaram, né? Há também na última página impressa desse exemplar, a Gênese, a indicação de que o birô da Revista Espírita era na Rue de Lille 7. Isso só ocorreu quando de sua instituição nesse local, pelos estatutos da Sociedade Anônima, em julho de 1869, depois da morte de Kardec. Até o último dia de vida de Rivail, esse birô permaneceu na Rua e Passagem Sainte-Anne, 59. Como exemplo, o último depósito feito por Kardec de suas obras ocorreu no dia 19 de março, 12 dias antes do falecimento do professor. Deixa eu admitir o pessoal. Da 16ª edição. Tem uma nota aqui. O editor dessa 16ª edição, depositado em 19 de março, foi o original, Didier Ici, Libéry Editor, né, do tal do Didier, constando como livreiros Le Doyen de Tout Fred Henry. Bom, e tem uma frase aqui, né? Kardec também disponibilizava exemplares no birô da Revista Espírita, como indicado. Então não faz nenhum sentido nem ficar discutindo muito isso, né? Constando em sua página de rosto, o Bureau de la Revue Espírita 59, Rue de Passage Sainte-Anne, 1869. Essa foi a derradeira edição publicada em vida por Rivail do seu legado. Falando da Gênese, né? Assim, a mais provável hipótese, respeitando todo o conjunto de indícios e o contexto histórico, é a de que esse exemplar dessa 5ª edição da Librairie Spirite tenha sido impresso e a pedido dos administradores da Sociedade Anônima. O fato é que esse exemplar não representa uma edição legalizada. E Lemarie, em 1872, fez um depósito legal da 5ª edição, com esse novo conteúdo, sem inserir o ano na capa, configurando assim uma adulteração. Portanto, em relação às obras conclusivas do Espiritismo, são autênticos os conteúdos depositados por Kardec em vida, em suas primeiras edições. Respectivamente, a obra depositada em agosto de 1865, e no caso de O Céu e o Inferno, e no caso de A Gênese, a depositada em janeiro de 68. Esses exemplares históricos encontram-se atualmente na Biblioteca Nacional da França. Tranquilo? Né? Quer dizer, tirando esse fato da biblioteca, se eu não me engano, que não está citado no livro Autonomia, toda essa história está muito bem detalhada no Autonomia, né? Quem tiver interesse de saber todos os detalhes desde o início, está lá, né? Como é que tudo isso aconteceu. E do Céu e Inferno, no começo dessa obra que a gente está estudando, também está detalhado como é que foi o próprio Lucas e o Paulo contando. Só um detalhe, Satiro. Fala. O ano de 1872, que a Simone Privato traz como o ano da adulteração, continua sendo exatamente esse, porque foi o ano em que fez o depósito legal e oficialmente se deu a adulteração. Sim. Né? Apesar da gente sabe... enquanto que aquela obra encontrada lá não tem nenhuma referência legal ou coisa parecida. Nem mesmo em julho de 69. Porque julho de 69... Continua oficialmente sendo... a data da adulteração. Isso. Agora, isso daí o que era?
Isso é uma prova que já tinha um balão de ensaio com adulteração, que por algum motivo que a gente nunca vai saber, pelo menos até aparecer novos Não foi documentos, colocada no ar, e né? porque não fizeram, concretizaram a adulteração em 69, como fizeram do Com o Céu e céu e Inferno. inferno. É. Eu acho a do céu e inferno muito mais incrível do que a da Gênesis. Entendeu? Eu acho que a do céu e inferno foi magistral, né? Eles conseguiram, ninguém tirando a parte de teoria, no sentido de você não ver sentido, você não. Ninguém desconfiou, né? Ou ninguém deu com a língua nos dentes, né? Como foi com a Tem Gênesis, de, né? tem de pensar que o Céu e Inferno é 1865. O trabalho feito no Céu e Inferno foi 4 anos, né? A pessoa É que verdade. Não, e ele fez, foi extensivamente lido pelos jesuítas, jesuítas. né? Pelos jesuítas. Então, realmente eles tiveram muito mais tempo para se preparar, né? Provavelmente. Vamos lá. Vamos para a parte final desse capítulo 1, né? Para depois a gente começar o outro. Retorno ao Brasil. Retornando ao Brasil, passei a integrar uma incrível equipe de laboriosos colegas espíritas, trabalhando em documentos compartilhados a partir de diferentes cidades e países. Muito trabalho a fazer. A primeira tarefa seria examinar a linha, palavra a palavra, comparando os textos das duas edições, de O Céu e o Inferno. A primeira legítima de Allan Kardec e a edição adulterada. Registramos cada trecho, acrescentando todos os suprimidos. As mudanças de ordem, palavras alteradas, absolutamente tudo. Depois, uma equipe em especial dedicou-se à análise de toda a obra original, além dos novos manuscritos encontrados, inclusive o caderno da viagem em 1862, ao qual já nos referimos. Vocês sabem que podem parar a hora que quiser, né? Foi quando descobrimos perplexos que o formidável capítulo 8 original, sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Desculpa, me perdi, fui olhar aqui. Foi o mais maltratado com alterações profundas. Na prática, essa adulteração inverte a teoria moral proposta por Kardec originalmente, implantando conceitos dogmáticos das religiões ancestrais. Quanto mais estudávamos, mais percebíamos a responsabilidade no resgate das ideias originais. Mas uma análise dessas deve ser minuciosa, ampla e conclusiva, e uma equipe dedicou-se a esse trabalho. Enquanto esses grupos avançavam para suas metas no Brasil, dedicados companheiros de ideal em Paris repetiram os passos da pesquisa dos documentos, tanto nos arquivos nacionais quanto na Biblioteca Nacional, para confirmar todos os achados, e ainda obtiveram documentos complementares. Por fim, em consulta ao CEDOR, também obtivemos documentos originais inéditos que nos revelaram, pelas declarações do próprio Kardec em suas cartas e nas mensagens de diálogos com os espíritos superiores, que ele foi antecipadamente informado de cada passo que estava sendo dado pelos inimigos invisíveis e pelos encarnados em sua oposição contra o Espiritismo. Todo esse trabalho permitiu a formação de um completo dossiê sobre a adulteração de O Céu e o Inferno. O resultado dele será apresentado na segunda parte desse livro. Tanto quanto as provas jurídicas até aqui obtidas, o estudo dedicado e minucioso do conteúdo comparativo da edição original com a adulterada tem enorme valor, pois será esse passo que permitirá, de um lado, recuperar o pensamento original de Kardec e dos espíritos superiores, que é a autonomia moral, demonstrando em toda a sua profundidade e clareza a responsabilidade individual de cada ser para a conquista da felicidade por seu próprio mérito. E, de outro lado, demonstrar nas ideias implantadas pelos adulteradores na quarta edição de O Céu e o Inferno o pensamento retrógrado dos opositores do Espiritismo, como se fossem verdadeiras impressões digitais de suas intenções. Esses acréscimos perniciosos são como cavalos de Troia
dentro dos quais a infâmia carregava os dogmas da queda, pecado e karma. Coisas que jamais Kardec afirmaria, pois a razão de ser do Espiritismo está mesmo em virar a página desse mundo velho dos privilégios, submissões, fé cega e obediência passiva. Com a emoção dessa primeira fase de trabalho cumprido, envolvidos nas inspirações de todos aqueles que lutaram para honrar Allan Kardec e os espíritos superiores, convidamos os leitores à seguinte declaração: não, devemos proclamar todos os espíritas verdadeiros. Não, Deus não castiga, pois é perfeitamente bom. Deus não se impõe, pois espera que conquistemos a felicidade pelo nosso mérito. Deus não perdoa, pois sabe de sua eternidade que todos venceremos a nós mesmos. Não, ele não destruirá o mundo, pois seremos nós mesmos que destruiremos o egoísmo, o orgulho, carcomidas pragas que ficarão no passado. Não, Deus não quer dar sua graça de bandeja, pois em seus planos eternos e imutáveis, estabelecidos em leis naturais, o mundo feliz surge naturalmente, com a certa evolução moral da humanidade. E por fim, dizemos sem titubear: sim, vamos restabelecer as ideias dos espíritos superiores e benevolentes que ofereceram seus princípios fundamentais, leis do universo, leis da alma, leis da liberdade, da paz, da harmonia, do bem supremo. Toda a grandiosa obra que vem superar paradigmas equivocados, mantidos pela resistência da inércia, como demonstra a física, precisa de um enorme esforço inicial para colocar a massa em movimento. Essa foi a hora exata na qual surgiu o Espiritismo. Ele vem para dar força ao movimento regenerador, no qual a humanidade entra em sua atual fase evolutiva. Essa inércia, então, é esperada e natural, e será vencida. Mas hoje, esclarecidos pela autonomia, não vamos repetir palavras austeras do passado, atualmente superadas. Não diremos mais aí daqueles que erram. Ai daqueles que erram, ai daqueles que servem ao mal, ai daqueles que se fazem de obstáculo. Diremos sim: venham todos vocês, sejam ingênuos, sejam equivocados, sejam os usados por suas imperfeições. Venham, caros irmãos, venham participar desse gigantesco banquete celeste. A exigência para sua entrada é o seu singelo, mas sincero arrependimento e a lucidez do reconhecimento de sua própria responsabilidade. Está em suas mãos tomar assento nessa divina mesa. Não precisa tornar-se santo de uma hora para outra, basta mudar sua disposição moral. Coloque mãos à obra, faça as suas escolhas, enfrente os desafios decididos por você mesmo, de cabeça erguida. Não importa quantas vezes caia de joelhos, levante e ande. Tome a via de retorno ao bem. Porque sabemos agora, não sobrará uma só ovelha perdida. O coro será unânime, nascido da compreensão adequada das leis da alma. Vamos todos nós, espíritas sinceros, fazer da infâmia um bom proveito. O céu e o inferno permaneceu desconhecido e deturpado por 150 anos. E o que é isso diante da eternidade? Nada, absolutamente nada. Um segundo seria dizer muito aos olhos da espiritualidade. A resistência já está vencida. Qualquer empurrão será fruto no encaminhar para um mundo novo. Avante, coragem e determinação. Os atos equivocados foram vencidos, esmagados pela incansável verdade que tudo aplaca pelo peso invencível do tempo. Vamos em frente. Legal, né? Belas palavras. Belas palavras. Tiro, a Cecília está dizendo que você desativou o vídeo dela. Não mexi no time.
Tá Não aqui fui o eu não, mas anfitrião. Você é o anfitrião? eu sou, mas eu não. Pô, você quer ser tudo da mitologia? Satiro, anfitrião, tudo? Essa parte de satira tá meio falsificada, porque eu não bebo mais vinho, né? Então acabou com esse negócio aí. Então, mas não, eu não desativei o vídeo dela, não. Eu não tenho esse poder de. Eu posso botar ela no mudo, mas eu não desativei, não, Cecília. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu possa fazer. Ó, vou perguntar para ela se ela pode iniciar o vídeo. Eu posso botar você no mudo, isso eu posso fazer. Mas no cancelar o vídeo, não. Deixa eu ver até se eu posso cancelar. Deixa eu ver se eu... Ah, eu posso sim, ó, tá vendo? Eu posso cancelar o vídeo. Quando o Conde encher o saco, eu pá, cancelo o vídeo dele. Né? Cecília, você tem que ligar ele aí. Eu não tenho como ligar daqui. Eu posso pedir para você. Eu posso pedir para você ligar. Eu não posso ligar. Eu posso desligar. Só se foi por acaso, mas eu acho que não. Que eu só botei assim. Eu admiti ela, a Maria e outra pessoa que chegaram juntos aí. Fora isso, eu não fiz mais nada. Né? Algum comentário? Hein? Nenhum, então. Então vamos finalmente evoluir para o capítulo segunda parte, para a segunda parte. As leis da alma segundo o Espiritismo. Agora começa o rock and roll. Agora vamos avante. Agora, quem não quiser saber quais são elas, por favor, retire-se, porque depois que souber, a responsabilidade aumenta. Sabe disso, né? Então, pense bem para continuar daqui em diante no estudo. Entendeu? Porque você estará se comprometendo com você mesmo. Ó, o Marco chegou. Admitir. Então vamos começar na... Cecília, tenta entrar e sair novamente. Cecília. É uma boa ideia. Porque você tem microfone e você tem vídeo. Mas eles estão bloqueados, Cecília. Então sai e entra novamente. Aí eles devem abrir. Porque quando você não tem microfone, alguma coisa, aqui não aparece nem a câmera nem o microfone. Eu sei que vocês estão sem. Mas não há o que eu possa fazer por aqui. As distâncias têm pouca importância. Vamos lá, então. Então, estamos finalmente começando a segunda parte. As leis da alma, né? As distâncias têm pouca importância. Às vezes, nenhuma. Por causa da tecnologia. Seja na pesquisa ou na escrita do livro, trabalhamos juntos, Lucas Sampaio e eu. Paulo Henrique de Figueiredo. Fosse em Paris, Salvador, São Paulo ou Estados Unidos, por meio de videochamada e edição compartilhada de texto. Examinando em tempo real documentos e fatos. São novos tempos. Depois de planejarmos os 12 dias... saiu. Os 12 dias de pesquisa de Lucas em Paris em busca do legado definitivo de Allan Kardec, não imaginava que a principal questão estaria resolvida exatamente no primeiro dia, 9 de setembro de 2019, quando dele recebi em meu computador os documentos e nos conectamos em vídeo. A notícia foi impactante. Como ocorrera com a Gênese, investigação amplamente documentada por Simone Privato, também a obra O Céu e o Inferno foi adulterada, tendo dessa vez ocorrido apenas 3 meses após a morte do autor. Quando saiu a notícia em que a Gênese original precisava ser restabelecida, formamos uma equipe de tradução, outra de revisão do texto quanto às questões doutrinárias. Elaboramos uma pesquisa em fontes primárias, inclusive nas cartas manuscritas de Allan Kardec, para restaurar a verdadeira história do Espiritismo.
Diante dos fatos novos, os grupos retomaram seus trabalhos, agora sobre a nova obra, com o desafio de verificar minuciosamente o texto original, de 1865. A Cecília voltou. De O Céu e o Inferno, publicado por Kardec. E identificar... Deixa eu ver se ela voltou direito. Ela voltou com som, mas voltou sem vídeo. Agora sim, então tá aí. Publicar, identificar as supressões, alterações de ordem, mudanças de pontuação, troca de palavras, acréscimos que configuram a adulteração na edição post-mortem de 1869 desse livro. Linha a linha, palavra a palavra, enquanto Lucas continuava as buscas na França, já estava em plena atividade a recuperação das ideias originais da obra. Com o passar das semanas, estávamos diante de amplo conjunto de documentos, registros e manuscritos, suficientemente abrangentes para afirmar a existência de uma conspiração para desvirtuar o projeto de Allan Kardec, adulterar suas obras, falsear os conceitos fundamentais da doutrina espírita, concentrando os esforços no que há de mais importante, que é a teoria que define as consequências morais do espiritismo. Sem dúvida, a notícia é de acentuada gravidade. Então vamos lá. O legado definitivo de Allan Kardec. Vamos ver aqui. Quanto à legitimidade do legado de Allan Kardec, evidenciamos a integridade das 4 primeiras obras. O Livro dos Espíritos, O que é o Espiritismo, O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Conferimos os originais e atestamos que nelas não ocorreram adulterações. Os textos estão conforme o autor os escreveu. Podemos estudá-los com tranquilidade. Quanto às 2 últimas, a Gênese e o Céu e o Inferno, devemos fazer uso somente das edições originais. Existem mudanças em algumas edições feitas em vida pelo próprio autor. Portanto, as últimas edições, conforme os documentos encontrados nos Arquivos Nacionais de Paris, são 16ª edição de O Livro dos Espíritos, com o mesmo conteúdo desde a 9ª edição, 8ª edição de O que é o Espiritismo, 10ª de O Livro dos Médiuns, 4ª de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o mesmo conteúdo da 3ª edição, 1ª de O Céu e o Inferno deve substituir a 4ª edição adulterada, é a que nós usávamos, né? Mas é a primeira. 1ª de A Gênese deve substituir a 5ª edição adulterada. Por fim, Obras Póstumas, livro lançado em Paris em janeiro de 1890 por Le Marie, depois de ter sido denunciado pelos pioneiros como responsável por desastres cometidos quanto ao legado de Kardec. Deve ficar sob suspeita. Inclusive a mensagem nessa obra de título A Gênese, de 22 de fevereiro de 1868, foi alterada por Le Marie em diversos pontos, com a finalidade de servir como defesa de seus atos indefensáveis. Isso pode ser verificado examinando o manuscrito original dessa mensagem, pela pena de Allan Kardec, amplamente analisado na seção A Comunicação dos Espíritos em Obras Póstumas sobre a Gênese, do livro Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, página 562 e seguintes. Da mesma forma, seja por ter sido depositado após a morte de Kardec, seja em virtude das diferenças entre os manuscritos originais encontradas na livraria Edition Le Marie, indicando que não foi publicado como redigido em vida pelo autor, deve ser considerado como obra adulterada, o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita.
Esse é o inventário conclusivo sobre o verdadeiro legado de Allan Kardec, que merece todo o cuidado das editoras, entidades e de todos os espíritas, para um pleno restabelecimento. Vamos voltar agora ao que foi feito ao livro do Céu e Inferno e suas consequências. Depois de todo o trabalho feito, o que estava claro diante de nossos olhos era um prejuízo para a doutrina e para os espíritas, ainda maior e mais devastador do que ocorreria com a Gênese anos depois. Pois, como a adulteração de O Céu e o Inferno foi feita pouco tempo depois da morte de Kardec, todas as traduções em outros idiomas foram baseadas na versão adulterada. E o capítulo 8 da versão legítima de Kardec, com o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo, alterado para capítulo 7 na versão adulterada, foi completamente desfigurado, com significativos acréscimos e retirada de itens essenciais para a fundamentação das ideias de Allan Kardec. Para dar uma ideia ao leitor da importância desse capítulo, pegue o Novo Testamento, onde o Sermão do Monte, pronunciado por Jesus, e seu texto principal, e todo o resto o completa. Podemos dizer que, quanto à teoria moral, o capítulo 8 da primeira edição de O Céu e o Inferno tem para as obras de Allan Kardec importância equivalente ao Sermão do Monte em relação aos Evangelhos. E na adulteração da obra, ele foi amplamente desfigurado, infiltrando-se os mais retrógrados conceitos do Velho Mundo, causando confusão e desentendimento nas gerações de espíritas desde 1 século e meio. Os adulteradores não foram nada discretos, pois inverteram completamente a proposta moral, escrita de forma lúcida, didática e conclusiva pelo autor. A moral da liberdade, baseada na mais completa responsabilidade pessoal pela conquista da felicidade determinada a cada espírito pelas leis naturais que regem o mundo moral, foi a teoria presente na obra original. Já a adulteração de 1869 retira essa ideia, distorce o texto, implanta falsos itens, dando aos leitores a base dogmática de um Deus vingativo, agindo por meio de castigos físicos e morais, exigindo submissão. Foram implantadas as falsas ideias de karma, que acabaram por se tornar uma referência para o meio espírita daquele final de século e principalmente dos seguintes. Uma fraude de extensas proporções, exigindo agora um esforço amplo e dedicado para restabelecer a verdadeira teoria de Allan Kardec, pois toda crise também é uma oportunidade. Tranquilo até aí, pessoal? Sobre a adulteração, alguma dúvida, alguma coisa que você não tinha percebido ainda? Então, tá. Vamos em frente então, vamos lá. Em junho de 2019, quando liguei para o Lucas propondo sua viagem, comentei com ele as indicações de espíritas que estavam estudando a moral autônoma na obra de Allan Kardec e, repetidamente, citavam trechos do Código Penal da Vida Futura, como item 9. Toda falta é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte ou seguintes. Ou então o item 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas essas ideias que remetem à relação entre o sofrimento físico como sendo um castigo divino em resposta à desobediência e à maldade do homem, representadas pelos dogmas do pecado e do karma. Esses trechos, porém, não foram escritos por Allan Kardec em sua obra original. Foram acrescidos na edição adulterada, como outras passagens que fazem menção a essa falsa ideia, inclusive o próprio título dessa parte. Código Penal da Vida Futura. Não foi grafado pelo autor. Esse título, aliás, está em completa contradição com o texto original, logo na primeira frase.
Allan Kardec afirma: estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém neste mundo pode, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Jamais, portanto, ele usaria esse título. E na última frase do capítulo, Kardec define o que representa a lista de conceitos definidos antes. Tal é a lei da justiça divina. Há uma grande distância entre Código Penal, que significa o conjunto de leis sistemáticas usadas para punir e evitar os delitos criminais cometidos na sociedade, e as leis naturais da justiça estabelecida por Deus. Tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual, as leis naturais mostram o que é conveniente ao espírito conforme sua consciência e lhe confere felicidade. E, de outro lado, o que é contrário, tendo como consequência natural o sofrimento moral. A adulteração de O Céu e o Inferno retirou trechos originais, que propunham a moral autônoma, baseada na liberdade e no dever, acrescentando falsas ideias dogmáticas por meio de palavras, frases e até itens inteiros que não foram escritos por Allan Kardec, corrompendo o texto para lhe dar o sentido da moral heterônoma, própria do mundo velho. A moral heterônoma, oposta à teoria espírita, representa o fanatismo e a incredulidade. Para o materialista, não há consequência futura, pois ele imagina que após a morte nada existe, nem tampouco Deus. Portanto, segundo o ponto de vista materialista, só a justiça dos homens teria valor. Os sofrimentos terrenos seriam consequências naturais das imperfeições da matéria, podendo ser utilizados como castigos em virtude da lei humana, pela prisão, tortura, privação do prazer e das necessidades orgânicas, ou até mesmo pela morte. Para as religiões ancestrais, é terrível o medo do castigo após a morte. Todavia, esse temor é representado pelas figuras irracionais de inferno, demônios, fogo eterno. Os sofrimentos físicos durante a vida também seriam castigos divinos em virtude da queda. Allan Kardec demonstra a contradição desse pensamento. Como a dor do parto pode ser um castigo, já que é uma consequência do organismo, e que está provado fisiologicamente que é necessária. A dor é um fenômeno natural, de origem fisiológica, necessária para a sobrevivência do ser e da sua espécie, continua Kardec. Como uma coisa que é conforme as leis da natureza pode ser uma punição. É o que os teólogos nem podem ainda explicar e o que não poderão fazer enquanto não saírem do ponto de vista onde se situaram. Kardec, né? Por outro lado, os dogmas das igrejas aliviam a responsabilidade do culpado, oferecendo o perdão divino por meio de seus sacramentos, supostamente isentando o arrependido dos castigos. Estudamos cuidadosamente o texto original de O Céu e o Inferno, em sua primeira edição legítima. Perguntamos então, qual seria o pensamento de Allan Kardec quanto a essa questão principal das penas futuras em sua obra O Céu e o Inferno, em verdadeira versão. A resposta está exatamente em trechos retirados do livro da Adulteração. No item 4, ele inicia por afirmar em passagem presente somente na primeira edição: a punição é sempre a consequência natural da falta. Consequência natural é uma regularidade comprovada pelos fatos. Para o Espiritismo, tanto o mundo físico quanto o espiritual são regidos por leis naturais, de origem divina, sendo eternas, equitativas, imutáveis e, em seu aspecto moral, justas e boas. Ou seja, o que devemos entender por pena, também por castigo ou punição, não se trata de uma deliberação divina caso a caso, determinando uma condenação representada por um ato de sofrimento infligido,
mas de uma condição natural de infelicidade, determinada por uma lei universal. Tranquilo aí? Todo mundo passaram o dia todo brincando com os brinquedos que ganharam, aí tá tudo cansado, né? Tô sabendo. Então tá bom. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, a hora que quiser. Esses documentos que foram encontrados, que está no CEDOR, que estava em posse de, é, esqueci, Canuto Abreu, né? Ele consta alguma coisa falando da adulteração também do céu e inferno? Fala alguma coisa sobre isso? Lá tem vários documentos, não só os do Canuto, né? Tem agora também os que o Lucas fotografou, os que a Simone fotografou e os que o Charles Kemp fotografou. Mas aí, Conde, pode ajudar a gente com essa pergunta, porque eu não sei responder, não sei dizer se há alguma citação sobre adulteração. É assim, os documentos que estavam na mão do Canuto são um lote. Aí tem uns outros documentos que o Charles Kempf achou lá na livraria, e esses documentos que estavam na livraria, o que acontece? Esses documentos foram fotografados, primeiro pelo Charles Kempf, um lote, né? E depois um outro lote foi fotografado pelo Lucas, quando ele esteve lá em Paris, porque uma outra pessoa adquiriu os originais. Só que nós temos cópias de todos esses originais, porque antes de enviar para essa outra pessoa, foi feita uma cópia fotográfica de todos eles. Então, nesses documentos aí, existe sim um escrito do Kardec que ele estaria trabalhando na modificação tanto da Gênese quanto do céu e inferno. Mas existe uma carta, que é essa citada aí, já foi dita aí, que foi publicada, cortada na Obras Póstumas, pelo Lema em 1890, em que o espírito deixou muito claro, o espírito que o Kardec consultou, que nenhum ensinamento que continha a Gênese de 68 deveria ser retirado da obra. Nenhum ensinamento novo, nenhum ensinamento que estava lá deveria ser retirado. O que deveria ser trabalhado era justamente em acrescentar e trabalhar na forma de apresentação, tanto do céu e inferno, quanto da Gênese. E o que ocorreu? Eles mudaram completamente o sentido das duas obras com as alterações. E os espíritos deixaram claro que estava muito boa ambas as obras. O que deveria se trabalhar era a apresentação do conteúdo já existente. Que quem puder ver o Céu e o Inferno original em francês, na edição de 1865, vai ver que ele não tem numeração. Não existe uma numeração que nem tem na obra que foi adulterada. E essa numeração provavelmente, a gente também não pode dizer sim nem não, porque não tem os documentos em mão. O Kardec deveria estar fazendo. Eis o problema. A gente sabe que nenhum ensinamento, do jeito que foi apresentado, deveria ser alterado. O que o Kardec estava trabalhando? Na apresentação, na diagramação da obra. Era isso que ele devia estar trabalhando. Não nos ensinamentos. Os ensinamentos que estavam lá não eram para ser modificados, e foram. Esse é o problema. E isso está escrito naquela carta que o Lemarie retira pedaços, ele só publica uma parte, e não publica essa parte que os espíritos disseram, olha, nenhum ensinamento contido na obra deve ser retirado. Isso é caro, o espírito é explícito. Então ele fala assim, é para você trabalhar mais na forma que no conteúdo. E esse é o problema. Aí eles pegam essa frase que o Kardec estava trabalhando. Primeiramente, o fato dele estar trabalhando não quer dizer que ele chegou a concluir o trabalho que ele fez. Outra coisa que mostra que não estava concluído. Ele mandou uma edição em fevereiro de 69, a gráfica.
que é a quarta edição da Gênese. E ele não tinha pronto em fevereiro de 69, no dia 22 ou 24 de fevereiro de 69, pronto, e ele desencarnou em dia 31 de março. Então, ele pediu uma nova edição da Gênese em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Desencarna em 31 de março. Vocês acham que ele iria pedir uma nova edição se ele já tivesse o trabalho de revisão pronto? É verdade. Iria pedir? Vocês acham que tem lógica ele pedir? Ele já teria A gente- entregue ou teria esperado um pouco mais. Mas ele É não lógico. entregaria nenhuma revisão. Ainda mais que ele não teria tempo de trabalhar nesses 40 dias, porque ele estava todo atarefado na inauguração da livraria, na mudança de endereço, nos planos que ele tinha de criar uma editora. Sim, Como é que ele iria ter conseguido em 40 dias concluir uma revisão se ele pediu para editar a obra em fevereiro? exatamente. Tá bom, fechou o assunto sobre a Gênese. E o céu e o inferno é pior. Alguém imagina que Kardec publicaria uma obra sem fazer um depósito legal? Que é o que dita a lei? Impossível. E o céu e o inferno foi publicado sem um depósito legal. Então, é sério o problema. O Kardec, ou pior, né, seus sucessores, não seguiram a lei e publicaram uma edição sem depósito legal. A de 72, mas não precisava fazer depósito legal. Por que então fizeram em 72 da Gênese, se não precisava? Né? Se não precisava, por que em 72 fizeram? É. Né? Aí o pessoal, alguns falam assim, mas tem obras que ele não publicou, que não tem depósito legal e ele publicou. É verdade, mas essas obras eram o quê? Eram publicações de excertos já contidos na Revista Espírita. É. Então, se era excertos, era inédito? Não. Já tinha passado pela censura? Sim. Precisava fazer depósito legal? Não. Ah, Eram excertos já publicados? Não perfeito. precisa de fazer depósito legal. Ok, Jerusa? Obrigada. Alguém mais? Nada. Então vamos lá. Mais um pouquinho aí. Eu acho que é importante ficar claro, mais do que só a questão legal, né? Mas no caso do céu e inferno, dos dois, né? A Gênesis também. Toda a questão do que foi retirado, né? De como a coisa foi invertida, praticamente, né? De uma autonomia moral para uma heteronomia moral, repetindo aquilo que as religiões já tinham. Ele está mostrando a questão do karma, do castigo, da Mas punição. hoje a gente, viu, Satira, o que você já deixou bem claro. Hoje a gente sabe que o nó da questão foi a virada de compreensão de Kardec, Isso, o aprofundamento dos ensinos dos espíritos que se deu a partir da publicação do Céu e Inferno. A partir da publicação do Céu e Inferno, houve uma guinada, um aprofundamento dos ensinamentos que deixou insatisfeito aqueles que já não estavam deglutindo os ensinamentos dados até então. Então, a exatamente. partir desse momento, vai ocorrer a cisão dentro do movimento espírita. E aonde, se alguém puder um dia ler o livrinho de ataque contra Kardec deixado pelo Mustang, vai ver que foi a gota d'água. Ele ataca o céu e o inferno, diz que Kardec se corrompeu, se deixou perder pela influência de maus espíritos, que os espíritos que estavam com Kardec eram espíritos trevosos, que Kardec se deixou levar pelo orgulho. Tudo isso ele publicou dentro da Revista Espírita fundada por Kardec. E depois que a Amélie morreu. E ele já estava morto.
Sim. Quer dizer, é um indivíduo que ataca, né? Ele não está lá para dizer por que atacou. Não tem ninguém dos atacados que pode se defender, porque já estão todos desencarnados. E ele publica Verdade. na própria revista de quem ele está atacando, que é pior ainda. E envia para o mundo todo, tá? Isso não ficou restrito à França. Todo mundo que era assinante da Revista Espírita no mundo todo recebeu gratuitamente um apêndice do um ataque a Kardec. Para você ver o tamanho da raiva que esse indivíduo teve com a crítica que ele fez em 66 contra os 4 evangelhos. E a insatisfação que ele teve também ao ler O Céu e o Inferno, que era totalmente contrário à obra que ele publicou um ano depois, que é Os 4 Evangelhos. Sim. É fogo, né? Ressentimento é uma coisa, ainda mais quando a pessoa está, vou dizer, fascinada, né? Que seria o termo mais apropriado, acreditando que ele era o enviado que deveria concluir o edifício da doutrina espírita, abrindo a fase teológica. É. Não compreendeu nada, né? De espiritismo. Fase teológica no espiritismo né, que é o que a FEB defende. Desculpa, se alguém gosta da FEB, vai lá. Mas a FEB defende a teologia. O espiritismo não é teologia. Então vamos lá. Vamos ler mais um pouco dessa abertura do legado. Que é bem sucinta ela, né? Depois que a gente vai aprofundar. O sofrimento moral, que é uma condição inerente à imperfeição do espírito, criado por sua livre escolha, é uma sensação determinada pela lei natural. Esse sofrimento da alma vai durar enquanto o espírito não realizar um aperfeiçoamento sério, efetivo, voluntário, consciente, superando a imperfeição e desenvolvendo uma virtude equivalente, ou seja, um retorno sincero ao bem. Kardec apresenta essa conclusão no artigo de março de 69 da Revista Espírita. Com o ser espiritual independente, pré-existente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. O Espiritismo a demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade é revelar a sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual conduz o Espiritismo pela força das coisas. Tá aí, né? O espírito é responsável por seus atos, também por sua condição de felicidade ou infelicidade. E estando infeliz pelo sofrimento moral inerente à imperfeição que adquiriu por suas escolhas, somente ele pode reverter essa situação, por seu esforço em mudar. Não há no universo espiritual aparato algum penal. Não há julgamento, inferno, sofrimentos físicos, reclusão. No segundo item, capítulo 8, retirado pelo adulterador, Kardec define isso bem, pois os espíritos trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Os fenômenos morais são psicológicos, condições íntimas de cada espírito humano. Portanto, está equivocado o raciocínio dos dogmas do pecado e do karma, que coloca em Deus a responsabilidade de castigar ou dar recompensa por meio de castigos físicos infligidos, em virtude dos atos de cada um. A superação da condição infeliz só ocorre de forma consciente, sincera e voluntária, pelo aperfeiçoamento conquistado pelo esforço.
Deus aguarda quanto tempo for necessário para que o espírito faça esse sincero retorno ao bem, pois não importa qual caminho escolhamos, todos nós estamos destinados à felicidade. Nosso único destino está em nos tornarmos bons espíritos, sempre em evolução. Não há castigo, recompensa, nem perdão divino, como afirmam os dogmas. A condição de felicidade e infelicidade não está relacionada com qualquer destino físico, como céu e inferno, imposto por um terrível tribunal. Nenhuma pena é eterna, apenas parece assim ao espírito que sofre moralmente. E essa ilusão já começa a se extinguir com o arrependimento. O abominável desvio sofrido pelo legado de Allan Kardec compreende, enfim, as adulterações de obras de Allan Kardec, publicação pela Livraria Espírita de artigos, livros e folhetos completamente divergentes da doutrina espírita, desvios da Revista Espírita, inclusive difamando a memória dos pioneiros, a venda da sociedade para o discípulo de Rustang, abuso financeiro. Esses e outros fatos nos colocam diante de uma conspiração unindo inimigos invisíveis e encarnados para desviar o espiritismo de seu propósito primordial. Há quem questione por que os espíritos permitiram que tudo isso acontecesse. Perguntam se eles não avisaram antes, não preveniram. Todavia, em verdade, Allan Kardec sabia de tudo antecipadamente, cada passo da trama daqueles que estavam lutando contra o espiritismo. E foi exatamente em virtude disso que ele agiu calmamente, tomando as providências necessárias, prevenindo os espíritas por meio de seus artigos, publicando as mensagens e guardando os documentos, que um dia viriam a público, para reconstruir cada passo da história, denunciando os traidores e revelando o papel dos pioneiros fiéis. Kardec sabia de tudo, mas nada vinha a público, apenas instruções de caráter geral. As orientações espirituais pessoais serviam para direcionar o seu trabalho, contornar os obstáculos, desarmar as armadilhas, afastar os perigos. Tudo em nome da realização das metas da doutrina espírita. Ok? Né? Quer dizer, eles aproveitaram para responder um monte de questionamentos que a gente tinha ouvido nos últimos anos, né? Com todas as respostas aqui claramente demonstradas, explicadas para a gente, né? Então vamos a mais uma parte, o Espiritismo e os Espíritos. O Espiritismo não é um movimento conduzido e dependente dos homens, mas é dirigido pelos espíritos superiores de nosso planeta, que agem no momento considerado por eles o mais apropriado. Kardec afirmou que se ele falhasse em sua missão, outro estaria preparado para cumpri-la. Como somos imperfeitos, enquanto humanidade, as mudanças enfrentam naturalmente resistências, combates, reveses, e quanto maior a transformação esperada, tanto maior será a oposição enfrentada. Explica Allan Kardec na Revista Espírita de outubro de 1865. Não foram os homens que fizeram o Espiritismo o que ele é, nem que farão o que será mais tarde. Foram os espíritos por seus ensinos. Os homens não fizeram senão colocar em obra e coordenar os materiais que lhes são fornecidos. Esse ensino não está ainda completo, e não se deve considerar o que deram até esse dia, senão como os primeiros degraus da ciência. Mas os espíritos regulam seus ensinos à sua vontade, e não depende de ninguém fazê-lo ir mais depressa ou mais suavemente, se não quiserem. Eles não seguem mais os impacientes, que não se coloquem a reboque dos retardatários. A revolução que o Espiritismo representa tem sua origem e se desenvolve no mundo espiritual. Essa é a sua essência. Dizemos Doutrina dos Espíritos, Livro dos Espíritos,
Os ensinamentos que os constituem são proferidos pelos espíritos superiores e elaborados pelos homens. É de lá que os conceitos nos chegam, na medida progressiva da avaliação que eles fazem do momento adequado. Mas o mundo espiritual é um ambiente dinâmico e polivalente, porque, além dos bons espíritos interessados no progresso da humanidade, também buscam suas ambições os espíritos retrógrados, motivados em manter privilégios, embriagados pelo ilusório poder de suas vaidades e ganâncias. Essas duas fontes de influência interagem com o mundo físico, não só por meio dos médiuns, mas também de grupos de interesse com que cada uma delas tem afinidade. Ou seja, os indivíduos progressistas que se interessam pela solidariedade, desprendidos da exaltação da personalidade, que se propõem a abrir mão de qualquer exclusivismo, mando ou preponderância, prontos para aderir à responsabilidade, dever pessoal, desejo de ser útil, estes se unem em torno da evolução moral e oferecem espaço para os espíritos interessados na revolução moral a se concretizar. Mas também existem indivíduos no mundo que se apegam ao poder, à vaidade, ao interesse pessoal, a um chamado tórpido dinheiro. Estes oferecem meios de manobra aos espíritos inferiores, retrógrados e manipuladores da espiritualidade. Allan Kardec, que tinha uma missão, carregando uma bagagem espiritual de milhares de anos, dedicados à causa da liberdade, estava determinado em seu propósito. Por isso serviu ao lado de Amélie como alicerce para a construção da verdade representada pelo Espiritismo. Foi um ponto de apoio para os bons espíritos e um foco de convergência para os progressistas liberais libertadores. Todavia, como no mundo, cada um faz o que deseja em virtude do livre-arbítrio. Alguns espíritas, mesmo que inicialmente convencidos e interessados em participar da causa, possuem fraquezas, instabilidades, pontos vulneráveis que os espíritos retrógrados conseguem identificar e utilizar para retardar o progresso do espiritismo. Os espíritos superiores, com seu olhar abrangente, conseguem prever esses movimentos, sem contar com a compreensão que possuem do comportamento humano, encarnado e desencarnado. Por isso, para consolidar o caminho certo do Espiritismo, para cumprir seu objetivo, vão informando os espíritas por meio de suas comunicações. Allan Kardec estava sempre muito bem informado, inclusive das questões particulares dos movimentos de cada indivíduo, mas também publicava em sua revista as mensagens de interesse geral para prevenir e dar instruções ao movimento espírita em geral. O espírito Erasto, que fora companheiro de Paulo de Tarso, explicou esse assédio dos maus espíritos. Todas as ambições e todas as cobiças do homem são exploradas jeitosamente pelos espíritos perversos. Qual é o resultado de todas essas promessas falaciosas? As decepções, os desabores, o ridículo, por vezes a ruína, justa punição do orgulho presunçoso que se crê chamado a fazer melhor que todo mundo, desdenhando os conselhos e desprezando os verdadeiros princípios do Espiritismo. Kardec, né? Revista de 63. Os espíritos superiores não devem impedir que essas traições e desvios aconteçam. Afinal, eles estão unidos no mesmo propósito no mundo espiritual. Mas o desenvolvimento da doutrina espírita depende da iniciativa e da dedicação fundamentadas no livre-arbítrio da humanidade. Eu acho que isso aqui, essa parte aqui, né, é a demonstração, né, da forma com que eles querem que a gente haja, né? Ou seja, a gente não vai ser guiado por ninguém, a gente, sabe, mesmo que algumas coisas aconteçam que não sejam legais, ninguém vai salvar a gente,
Ninguém vai tirar da nossa frente os problemas, nem os nossos erros, nem os erros dos outros. Cabe a gente evoluir, crescer e aprender e a gente tirar da frente todos esses problemas. Alguns são vicissitudes que acontecem com todos e cada um lida com ela da maneira que melhor souber. Outras são coisas que a gente tem que saber identificar. Tem que desenvolver, buscar inteligência, evolução moral, para poder saber agir da maneira correta a partir de um certo momento que seja, né? Errar é do espírito, né? Errar não é pecado, não é nada. É normal a gente errar, né? E aí vai aprendendo. Acho que isso para mim é fundamental, né? É o respeito ao nosso livre-arbítrio. É total esse respeito. Em todas as situações, em todos os momentos, né? Deixa eu continuar. Eles podem orientar e guiar aqueles que somam voluntariamente a tarefa, mas respeitam sempre a livre escolha. Aqui no mundo é comum uma visão mais estreita da realidade, mas os espíritos mais sábios conseguem ver o todo do trajeto, percebem mais à frente e o que nos parece um caos para eles terá solução plena e completa. Não há como eles relatarem toda essa amplitude que lhes dá a mais completa certeza do sucesso. Apenas podem nos incentivar com suas previsões, afirmou Erasto. Só a verdade pode desafiar o tempo e triunfar em todas as utopias. Espíritas sinceros, não vos assusteis, pois, desse caos momentâneo, não está longe o tempo em que a verdade desembaraçada dos véus com os quais se quer cobri-la, dele sairá mais radiosa do que nunca, e onde a sua claridade, inundando o mundo, fará reentrar na sombra seus obscuros detratores, um instante postos em evidência por sua própria confusão. E Biden, né? Revista Espírita de 63. A evolução é perfeita. A evolução e perfeita conclusão dos objetivos da revolução espírita não dependem dos homens, pois estão nos desígnios da lei natural. Os caminhos e descaminhos ocorridos em seu estabelecimento entre nós serve ao estabelecimento da história, ressaltando os verdadeiros pioneiros e denunciando os traidores. Ok? Todo mundo em silêncio, contemplativo. Fala amém, pelo menos, alguém aí, pelo amor de Deus. Então tá bom, então vamos em frente. Vamos mais um pouquinho, a gente tem mais um tempinho aqui, deixa eu ver. As bases primordiais... tem mais 10 minutinhos aqui. Pô, vamos ler mais um pouquinho. Todo mundo querendo chegar no prato principal, né? Então vamos ler mais um pouquinho aqui. Alguém saiu aí. As bases primordiais do Espiritismo. No Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o artigo 1º define que ela tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nelas questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Mas que ciências são essas? É um equívoco interpretar o significado de ciências morais empiricamente, apenas pelo significado das palavras, das palavras, algo como estudo da ética, das regras de comportamento. Esta resposta estaria completamente errada. É preciso buscar o significado próprio do lugar e época nas quais Kardec escreveu esses termos. Desde 1832, na Universidade de Sorbonne, Paris, a escola do espiritualismo racional se estabeleceu como filosofia oficial, estruturando as ciências humanas, que na França chamam de ciências morais. Morais porque o objeto de seu estudo são os fatos derivados da ação humana,
ciências como história, direito, filosofia, letras, entre outras, diferindo das ciências naturais, que se dedicam aos fenômenos da natureza. Entre as ciências morais havia o grupo das ciências filosóficas, com a proposta de compreender o ser humano, por meio das seguintes disciplinas, divididas em duas classes: psicológicas, aí você tinha a psicologia, a lógica, a moral e a estética, e metafísicas, aí você tinha a teodiceia, a psicologia racional e a cosmologia racional. O objetivo das ciências morais estava em compreender as leis naturais, que regem a alma humana por meio de uma psicologia experimental, para recriar a sociedade sobre novas bases. Mas essa psicologia não se destinava a uma finalidade terapêutica, como ocorre hoje, e sim buscava compreender as leis naturais que regem o ser humano, em sua capacidade de progresso intelecto-moral, e, consequentemente, a realização de uma sociedade livre, igualitária e fraterna. Alcançar, enfim, o sonho iluminista de conquistar no campo da alma humana o sucesso teórico já obtido quanto às leis da matéria. Aí já começa, você vê, ninguém declarou para a gente que existem as leis da alma, as leis morais, nada disso, né? O próprio homem chegou a essa conclusão, na medida que foi estudando desde aquela época lá, no começo do século passado, né? Já inclusive na universidade. Nunca é demais lembrar que foi a primeira filosofia que o Brasil conheceu, né? O espiritualismo racional. Primeira, como se chama? Escola filosófica adotada no Brasil foi o espiritualismo racional, que vem ser a nossa base, né? Então eu acho que é muito importante, que a gente às vezes esquece, então nunca é demais lembrar. Nós estamos falando das leis divinas, estamos falando de leis e não de interpretações ou de um sistema, né? Então não é uma opção, não é interpretável, elas são dessa maneira, né? E a gente prestando atenção em nós mesmos, a gente pode descobrir boa parte delas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Pode ser muito tola, mas eu estou querendo Nada é saber. tolo, nada é Quando, tolo. quando ele fala aqui de leis naturais, ele está se referindo a que, assim, troque em miúdos aí, por favor. As leis naturais que a gente se refere são as leis divinas. Existem as leis que são da matéria, que a gente conhece, né? Por exemplo, lei da gravidade, por exemplo, né? Ela é uma lei natural e está ligada à matéria. Mas como ele diz aqui, existem outras leis, por exemplo, as leis da alma, as leis morais, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu aqui antes, que diz o seguinte: o sofrimento moral que nós sentimos, isso é uma lei, né, é inerente às imperfeições que nós desenvolvemos. Ou seja, ninguém te castiga. Você desenvolve uma imperfeição, que é um esforço muito grande para você agir no mal, né? Agir num caminho errado, você sabe que está no caminho errado, escolhe por esse caminho e você acaba desenvolvendo alguma imperfeição. Desde o início que você pegou esse caminho, o sofrimento começa a se implantar em você. Ou seja, ninguém vai te salvar, ninguém vai conseguir tirar esse sofrimento, só você mesmo, na medida que você retorne ao bem. Então é uma lei. Isso aí não é... Ah, não, tem um atalho aqui. Não, isso aí não é bem assim. Tem outras teorias. Não, isso é uma lei divina, né? É uma lei divina. Eu entendo que a lei da natureza abrange todas elas, né? Assim, o entendimento que eu tenho. Alguém me corrija se eu estiver errado. Então, as leis divinas, que são leis da natureza, elas abrangem tanto as leis materiais que nós conhecemos, a física, a química mostram pra gente, né? Como abrangem as leis do mundo espiritual, né? Então, as leis morais, por exemplo, são essas daí. Ok, Então, quando a gente entendi. fala leis da natureza, a gente equivale, leis divinas, leis de Deus, quer dizer, que é o que leva a gente na Gênese, a gente estuda, mostra pra gente que
Deus não é uma figura, um ser, nada disso. Deus se apresenta a nós através de suas leis divinas. Ok, obrigada. Através das leis divinas que ele e da nossa criação, né? Ou seja, nós fomos criados por ele, mesmo sendo eternos, mas nós não existimos antes dele ou junto com ele. A gente foi criado por Deus, né? Tudo mostra isso, né? A gente estuda isso muito bem na Gênesis. Respondeu? Ajudou? Ok, sim, Alguém tem algo mais a acrescentar aí? obrigada. Não tem. Então tá bom. Vocês estão me deixando com a responsabilidade, né? Espero que eu esteja falando algo certo aí. Eu acho que é isso aí. A gente podia parar aqui, né? Porque já são 21 e 27. Não Né? dá para avançar mais, não. É. Não, essa parte é interessante. Então vamos parar aqui. Ok? Vamos ver alguém que está escondido aí, que ficou escondido uma parte para fazer a oração final. Val já fez. Vamos pegar o Marcos, que o Marcos ele é atrasado, entendeu? A gente pune aqueles que são atrasados aqui no grupo. É naturalmente punido. Ele vai inventar uma desculpa, que estava brincando com o patinete novo dele. Não. Alguma coisa ele vai inventar aí. Sabe como é que é, né? Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Vamos lá. Agradecer mais uma vez a oportunidade a Jesus, aos bons espíritos, por mais um estudo esclarecedor para nós com relação à doutrina que abraçamos. Que possamos sempre, a partir do momento que nos esclarecemos, auxiliar nossos irmãos que ainda permanecem à ignorância desses assuntos. Permite, Jesus, que possamos cumprir com êxito a nossa tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.